E agora eu posso te garantir que o nosso assunto, que é internacional, é preocupante. O Egito acordou com vários protestos na capital Cairo depois de que mais de 70 torcedores morreram durante uma violenta partida de futebol. O comentarista Flávio Aguiar tem mais informações. Uma das notícias mais terríveis e sensíveis desta semana foi a violência num estádio de futebol do Egito, na cidade de Port Said, no jogo entre Al-Ahly e Al-Masry. A pancadaria no estádio deixou já um saldo até agora de pelo menos 74 mortos e mais de 300 feridos. A pancadaria começou quando torcedores do Al-Masry, que aliás vencia a partida, invadiram o gramado e passaram a agredir torcedores e os jogadores do Al-Ahly, que é uma das equipes mais fortes do Egito. A violência tem sido denunciada por vários comentaristas e setores no Egito como tendo tido entre seus motivos principais a ineficiência da polícia, da segurança. Há até quem avente a possibilidade de ser um complô provocado por simpatizantes de Hosni Mubarak, o ditador que há um ano atrás foi deposto pelo movimento concentrado principalmente na Praça Tahrir, no Cairo, né? O fato é que as consequências são ainda imprevisíveis, uma vez que o parlamento egípcio, o novo parlamento eleito, está discutindo a questão, pediu a suspensão de novos jogos. Inclusive, alguns jogadores do Al-Ahly disseram que vão desistir de jogar futebol, chegando a falar que ficaram realmente traumatizados vendo torcedores e fãs do seu time morrerem na sua frente enquanto tentavam defendê-los da multidão enfurecida, armada inclusive de paus, canivetes, outras armas descritas como pontiagudas, que a situação provocou essa mortandade toda indesejada, infelizmente. É uma situação que mostra ainda a instabilidade política e de segurança no Egito, que dá os primeiros passos na direção de uma democracia desejada, porém problemática. Esperemos que tudo se resolva daqui para o futuro, tanto na sociedade egípcia quanto nos campos de futebol deste país. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores. De luto. Com certeza, Flávio. Muito obrigado, viu? A tragédia que ganhou um nome entre os egípcios de Massacre de Porto Said provocou uma série de demissões no país. O primeiro-ministro Kamal Al-Ganzouzi anunciou que os dirigentes do time Porto Said e o governador do estado, que representa o clube, deixaram os cargos, assim como o diretor dos serviços de segurança da região. O governo federal reforçou a segurança não só em Porto Said, mas também nas principais avenidas do Cairo, a capital egípcia. O exército foi convocado para ajudar na segurança. As autoridades do Egito decretaram luto oficial. Desde a renúncia do ex-presidente Hosni Mubarak no ano passado, os protestos no país ficaram mais intensos e o clima é de violência em todo o tempo. Aqui, em nosso estúdio, recebemos Adido Santos Lima, que é presidente da CUT São Paulo. Ele estava no Egito participando de uma conferência sindical que marcou o nascimento da Federação de Sindicatos Independentes do país africano, o EFITU. O Adi foi o único participante, inclusive, da América Latina. Adi, prazer em recebê-lo aqui. Mas eu, antes de falar desse assunto tão importante que é a criação desse sindicato, gostaria que você comentasse conosco, já que você estava lá, se havia qualquer tipo de situação que indicasse esse tipo de violência. Bom, boa noite. Eu estava em Cairo antes de ontem. O meu voo saí de lá 1h05 da manhã, no horário do Egito. E no horário do Brasil era aproximadamente 9 horas da noite, possivelmente no momento que estava acontecendo esse episódio. Eu andei pela cidade do Cairo nesse mesmo dia e todos os dias está havendo manifestações, assim como já existem manifestações nesse último ano. Então eu percebi manifestações em vários lugares da cidade do Cairo, mas nenhuma que pudesse dar conotação de violência ou qualquer conflito com polícia. Então eram manifestações pacíficas, reivindicando a eleição que está provavelmente marcada para junho e uma nova Constituição no país. Então
são manifestações rotineiras que estão acontecendo na cidade do Cairo. Não a barbárie que aconteceu com relação... Não foi o que eu percebi nas minhas andanças lá pela cidade do Cairo. O encontro que criou a Federação dos Sindicatos Independentes do Egito em meio às comemorações de 1 ano da Revolução do país, que encerrou a ditadura de 30 anos de Hosni Mubarak. Gostaria que você falasse dessa importância. Você foi o único, inclusive, representante da América Latina nessa reunião. É verdade. Nesses 30 anos de ditadura no Egito, assim como outras ditaduras em países árabes, tem chamado a atenção do mundo inteiro, porque a população como um todo pagou um preço muito alto por essa ditadura e paga um preço muito alto pelas ditaduras no mundo inteiro. E essa do Egito não é diferente, porque o movimento sindical ele era atrelado ao Estado, assim como aqui no Brasil tivemos o movimento sindical atrelado ao Estado, e com a queda do Hosni Mubarak foi a oportunidade que os trabalhadores tiveram para criar mecanismos de representação, como é o caso da Federação dos Sindicatos Independentes. E o que me chamou a atenção foi as palavras de ordem dessa criação da federação, né? Por justiça social, liberdade, independência dos sindicatos em relação ao Estado, em relação aos partidos políticos, autonomia da federação em relação ao Estado e também aos partidos políticos e um forte apelo pela democracia. Então, foi muito parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil no início dos anos 80, quando nós criamos a Central Única dos Trabalhadores, que também vivíamos num regime de ditadura. Né? E eu tenho certeza que vocês vão ter muito, mas muito para explicar, muito para ensinar para eles, Adir. Qual a contribuição que, por exemplo, o CUT e todo o movimento sindical que já existe há muitos anos no Brasil pode ser dada agora para esse povo? Bom, primeiro é saber que a representação dos trabalhadores ela tem que ser realmente independente, autônoma, democrática e livre. E é a mesma plataforma. Segundo, que a relação, a solidariedade entre os trabalhadores do mundo inteiro em relação ao que o Egito, por exemplo, está vivendo agora, é fundamental para que tenha uma plataforma de representação sindical autêntica, mas que nós também possamos trocar experiências, porque o Egito é um país milenar que tem uma cultura, uma sociedade baseada nos seus princípios, na sua religiosidade, e que muitas vezes para nós aqui no Brasil confrontaria com direitos humanos, por exemplo, mas que para eles são culturas, e que nós temos que trocar essas experiências com trabalhadores do Egito, da Líbia, que tinha representante de trabalhadores de todos os países árabes nesse encontro, que durou do dia 28 ao dia 30 de janeiro. Então, penso que o Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, têm a contribuir na organização da classe trabalhadora no mundo. Adir, o quanto foi importante a participação dos movimentos trabalhistas para derrubar o regime de Mubarak? Olha, eu acho que a importância foi assim, de uma expressividade incalculável, né? Porque assim como nós no Brasil, no início da década de 80, tivemos uma ascensão dos movimentos sociais muito forte e possivelmente tenha sido um dos grandes ingredientes também para mudar o regime militar para o regime democrático no Brasil. E o que eu percebi no Egito, né, na cidade do Cairo, é que os movimentos sociais estão ativos, né? É evidente que com as suas devidas proporções, nada comparável com o que nós fizemos aqui no Brasil, porque aqui teve a participação da Igreja Progressista, por exemplo, e que lá tem uma outra realidade, porque 90% são muçulmanos e tem uma outra cultura, tem uma outra religião. Não vamos transportar a cultura do Egito aqui para o Brasil, né? Isso é humanamente impossível. Mas o que me chama a atenção é a manutenção nas ruas, a vigilância do povo em relação à queda do último ditador, do Mubarak, e esta manutenção das manifestações que acontecem todos os dias, principalmente no final do dia, em vários lugares, não é uma única manifestação, são várias manifestações, e elas
estão dando um recado para os militares que estão no governo, dizendo, olha, nós queremos eleição direta em junho, como foi proposto no início do movimento, e queremos uma nova Constituição para o Egito, né? Então, essas duas principais reivindicações não saem das ruas. Isso é fundamental para manter aceso a expectativa, a esperança de ter um país democrático, com as suas instituições funcionando, com a liberdade de organização dos movimentos sociais. Então eu penso que o que está acontecendo no Egito precisa ser acompanhado pelos movimentos sociais do mundo inteiro, né? Porque se nós vacilarmos, né, se os trabalhadores acharem que está resolvido, só o fato de ter derrubado o Mubarak, certamente os militares não vão sair. Você pode ter um outro ditador simplesmente. Porque quando a queda do Mubarak, se perguntava o que colocar no lugar. Exatamente. Né? Porque é uma revolução ou não é uma revolução? É um movimento que partiu de onde? Né? Não foi de uma oposição organizada, né? Foi a vontade dos movimentos sociais, foi a vontade da população que levou à organização daquele movimento. E uma outra coisa que eles reivindicam muito agora é a liberdade dos presos, né? De pessoas que estão presas em função daquele movimento. Então eles estão com uma pauta praticamente pronta, né? Reivindicando salário mínimo, né? Aumento no salário mínimo, reivindicando a liberdade dessas pessoas que estão presas em função do movimento, que foi desencadeado no período, reivindicando, está tendo um problema também no Egito, que eles nos disseram lá, que é a contratação de mão de obra estrangeira. Né? Substituindo a mão de obra local. E isso tem feito aumentar o desemprego no Egito, e eles disseram que já tem uma taxa de 25% de mão de obra estrangeira no país. Isso dificulta muito a entrada dos próprios egípcios no mercado de trabalho. Percebi uma coisa assim, que a participação da mulher, né, ainda é pouca, né, pequena, mas há um sentimento de mudança também nessa questão da participação da mulher no mercado de trabalho. Ainda está, a percepção que eu tive é que ainda está engatinhando, mas é um bom sinal, porque um país que tem uma cultura, né, da mulher não poder nem mostrar o rosto, né, eu tive olhando aquele aspecto, né, da mulher com a burca, e a gente fica querendo traduzir aquilo, né, na liberdade de expressão, na liberdade de organização, mas também temos que entender que é uma cultura milenar, né, e que não pode ser simplesmente olhada da forma como nós olhamos aqui no Brasil. Então, são aspectos muito interessantes que eu percebi no Egito, e penso que a federação que foi criada dos sindicatos independentes vai ser um grande sinal, não só para o Egito, mas para outros países, né? Tinha representante do Iraque lá no encontro, tinha representante da Líbia, tinha representante de países árabes que vivem o mesmo drama que o Egito está vivendo nesse momento. Então eu penso que a criação dessa federação será um sinal forte de liberdade, de democracia, de organização dos trabalhadores no mundo árabe. Rapaz, quantas informações maravilhosas você nos trouxe aqui no seu jornal. A sua impressão é nítida para todos nós de que é um país que está mudando de cara, mudando de jeito, de pensamentos. E você que tem tantos anos de militância, né, política, sindicalista, trabalhista, eu tenho certeza que se emocionou com tudo que viveu lá. Muito obrigado por você ter estado aqui no seu jornal. O convite é permanente, viu, Adi? Você tem cadeira cativa. O dia que quiser, é só chegar, sentar, tomar café e prosear com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para você, viu? Obrigado. Boa noite.